Meu nome é Pedro de Alcântara João Carlos Leopoldo Salvador Bibiano Francisco Xavier de Paula Leocádio Miguel Gabriel Rafael Gonzaga, mas pode me chamar de Dom Pedro II. Governei 58 anos e alguns me consideram um dos melhores governantes da história. Nesse vídeo, alguns fatos e opiniões sobre mim. É lógico que num curto vídeo não dá para comentar todos os aspectos, né, de uma figura que reinou no Brasil, né, durante 49 anos. Mas é uma coisa que sempre se pergunta, foi bom, foi ruim, foi a melhor época do Brasil ou não? Bom, vendo a história do Brasil independente, realmente o melhor período da história do Brasil foi no segundo reinado, sob Dom Pedro II. Isso aí parece não ter discussão, só analisando friamente a história, sem paixão, realmente foi o melhor período do Brasil, melhor que a província republicana, a Primeira República, né, cheia de vícios, muito melhor que o Getúlio Vargas, melhor que a República Populista, melhor do que a ditadura militar, também melhor do que a Nova República e tal. Então, na época de Dom Pedro II, o Brasil viveu seus melhores dias. Essa questão da educação dele influía dentro do Brasil. Sim, influía, tá? E por exemplo, uma coisa que eu achei isso fantástico quando estava pesquisando sobre ele, eu ainda estou pesquisando sobre ele, são as relações dele com quem quer bajulá-lo, né? Então, se oferecem de dar uma estátua para ele, ele fala, não, eu não quero que vocês gastem dinheiro com a estátua, eu prefiro que vocês construam uma escola. Tanto que tem um livro chamado As Escolas do Imperador, que são as escolas que foram criadas com dinheiro revertido. Em vez de fazer uma homenagem, uma estátua em homenagem a ele, acabou sendo construída uma escola, né? Então são essas tais escolas do Imperador. Uma outra coisa muito interessante, no livro que eu escrevi sobre as mulheres do Brasil, que sai o ano que vem, eu encontrei um ponto em contato do Dom Pedro II em relação à educação feminina no Brasil. A primeira médica brasileira a ser formada em medicina, ela não pôde estudar no Brasil. Por quê? Porque no Brasil não havia lei que permitisse que a mulher estudasse. Então essa mulher, ela vai ser mandada pelo pai para Nova York, vai estudar em Nova York. O pai vai ficar pobre, ele perde, ele trabalhava com produtos farmacêuticos, ele perde uma parte da fortuna dele, ele não consegue mais manter essa filha estudando em Nova York. Quem que vai pagar os estudos? O Dom Pedro II vai pagar os estudos dessa moça em Nova York. E quando ela volta, ela é recebida pelo imperador, e nesse meio tempo, entre ela continuar os estudos e terminar os estudos e voltar para o Brasil, já existe uma reforma na lei de educação, aonde as mulheres podem estudar nas academias de direito, na faculdade de medicina e por aí vai. Com isso, essa mulher brasileira que volta de Nova York com o diploma embaixo do braço, ela pode registrar esse diploma no Brasil. Então, graças ao Dom Pedro II, a intervenção dele, obviamente, né, porque isso não aconteceu por acaso, só o fato dele patrocinar essa estudante em Nova York, obviamente faz com que toda a imprensa comece a falar sobre o assunto e ele influencia de uma certa maneira, não diretamente, mas de uma maneira mais delicada, essa questão do ensino feminino no Brasil. Bom, tirando o fato que ele deu estabilidade e continuidade ao país durante 50 anos, evitou ditaduras, manteve a integridade nacional intacta, garantiu a liberdade de expressão, elevou a moral do país na Europa e nos Estados Unidos, e venceu todas as guerras que enfrentou, eu acho que ele fez umas coisinhas sim. Cara, pra se ter ideia, no início da década de 1850, apenas 8 anos após ser coroado, o Brasil já tinha estabilidade interna e prosperidade econômica. Dom Pedro II sempre usou seu conhecimento em favor do Brasil. Ele considerava a educação como fator fundamental para o desenvolvimento do país. Ele foi o homem que disse: se não fosse imperador, gostaria de ser professor. Não conheço tarefa mais nobre do que direcionar as jovens mentes e preparar os homens do amanhã.
Durante seu reinado, foram criadas várias instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, para promover a pesquisa e preservação de nossas ciências históricas, geográficas, culturais e sociais. Também criou a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional, o Colégio Pedro II, que servia de modelo padrão para as escolas brasileiras, e ainda pagava, com seu salário, bolsas de estudo para brasileiros frequentarem universidades, escolas de arte e conservatórios musicais na Europa, assim como também financiou a criação do Instituto Pasteur e vários outros projetos na área educacional e cultural. Sobre o nosso imperador, Charles Darwin disse: "O imperador fez tanto pela ciência que todo sábio é obrigado a demonstrar a ele o mais completo respeito." Dom Pedro tinha uma rotina rígida e obrigava os políticos e funcionários públicos a seguirem seus padrões. Ele, além de exigir que trabalhassem 8 horas por dia e que funcionários públicos tivessem mérito para conseguir nomeações, não permitia que quem tivesse o nome sujo trabalhasse para o Estado. Era sua maneira de combater a corrupção. Ele recusava o luxo e vivia de forma simples, tanto que quando a nobreza europeia vinha para cá, eles falavam que a corte brasileira era muito chata, pois não tinham festas e trabalhavam demais. Mas a principal característica de Dom Pedro II foi sempre manter contato com seus súditos, pois assim ele sabia de fato como estava o Brasil. Lembra do vídeo do Reino Unido quando eu disse que Dom João sempre recebia os brasileiros no palácio? Então, Dom Pedro II era a mesma coisa. Qualquer pessoa de qualquer classe social, inclusive escravos, eram recebidos no Palácio de São Cristóvão para uma audiência com o imperador. Ele visitava escolas, prisões, hospitais, fábricas, quartéis e outras repartições públicas para saber como estava o funcionamento das instituições. E isso era o ano todo, todos os anos, e não apenas de 4 em 4 anos, se é que me entende. Pedro II era um polímata. Tinha conhecimento em várias áreas, que incluíam antropologia, geografia, geologia, medicina, direito, estudos religiosos, filosofia, pintura, escultura, enxadrismo, teatro, música, astronomia, química, física, poesia, tradução e tecnologia. Era também poliglota, chegando a falar e escrever não só em português, mas também em latim, francês, alemão, inglês, italiano, espanhol, grego, árabe, hebraico, sânscrito, chinês, provençal e tupi.